Olá, meu nome é Renata, eu sou a autora do conteúdo que você está acessando e esse áudio faz parte do livro Relações Permitidas. O capítulo se diz ao direito à postura e eu tenho feito esses vídeos colocando algumas anotações ah, para que fique um pouco mais palatável a leitura que você provavelmente vai fazer depois de ouvir o vídeo. No capítulo Direito à Postura, não tem muito a se falar, a não ser, obviamente, a questão da postura, mas quando eu digo que dormia, se alimentava, que sentiu isso, aquilo, a bem da verdade é porque eu traduzi para a nossa concepção dita humana, dita Homo sapiens, dita de sociedade cultural X, Y, Z, depende de como você se vê dentro da sociedade, mas eu tive que traduzir da melhor forma possível para que não ficasse uma coisa não compreensível. Então, de novo, é o que se chama em nome do bem da narrativa do livro, do texto. Agora, por exemplo, quando eu digo que nasce em ti o grande amor, olha, quando as imagens dessa regressão, dessa vida, dessas imagens, dessas visões que eu tive, não é claro o que ela sentia. É aproximado, é o que para nós seria ah, o sentimento de amor, mas aquele amor intenso, aquele amor de exaltação, aquele amor que é tido para os religiosos de várias religiões como o arrebatamento. Eu achei muito estranho colocar o arrebatamento, sentir um arrebatamento, então eu coloquei amor. Quando eu passei a limpo o texto, depois de vários anos de ter escrito são 10 anos que esse livro foi escrito, que eu passei a limpo agora, eu mantive a palavra amor, mas não é exatamente amor, seria arrebatamento. O arrebatamento é uma energia muito forte, de um sentimento muito forte, que para nós fica muito associado com o amor. Um amor materno, um amor, realmente aquele amor que a mãe sente pelos filhos. Agora, quando eu falo que Na dormia, Zul dormia, ou quando eu me refiro a algum desses personagens do livro, dormindo, ou comendo, ou pensa que é o que me parece, eu não tenho como provar que aquilo é dormir. Eu senti como se eles estivessem dormindo, mas houve uma época onde as baleias se colocavam em sentido vertical, todo o bando da baleia, todos os membros do grupo, no sentido vertical, no fundo do oceano, no oceano raso, né, no mar, perto de uma praia. E por muito tempo os cientistas não entenderam o que era aquilo, porque elas não estavam dormindo, porque, a bem da verdade, se a baleia dormir de verdade, ela afoga. O golfinho também. Eles não são peixes, eles são mamíferos, eles têm que respirar ar. Então ficava a questão assim, o que que eles estão fazendo? Eles estão em meditação, eles estão em... Então, assim, até que se chegou ao ponto que entendeu que aquilo seria o equivalente para o ser humano do dormir. Os elefantes também têm isso, eles dormem em pé. Os bebês, às vezes, dormem, bebês elefantes dormem deitados. Então, assim, quando você chega numa espécie que não é tua, ah, durante esses textos todos, perceba que quando está sendo dito dormiu, se alimentou, bebeu um líquido, quando eu falo que alguma coisa, olha, a água, é porque se eu ficar toda hora dizendo esse líquido, aquele líquido, fica muito difícil para a narrativa
que fica assim, pô, mas esse líquido é o quê? É mercúrio líquido? Isso aí é lava? Que lava também é líquida. Então, quando você vê uma palavra água, eu estou me referindo àquele líquido do oceano, deduzindo que é o oceano da Terra, que é outra coisa que não há como saber, como ter certeza. Mas, enfim, o direito à postura. Essa é a tradução das palavras que me vieram na cabeça quando você tem uma visão que é colocada como regressão. Você é uma visão forte. Nos outros vídeos eu explico, vá lá e veja os outros vídeos. Você, ao mesmo tempo que você vê, você sente o cheiro, você escuta, você está imerso ali dentro. Quando você vai ao cinema, você escuta e você enxerga. O filme, você não sente o cheiro da imagem que chega até você. Então, é uma coisa assim que absorve muito. E a velocidade que o cérebro nosso faz a tradução é lenta. Então, quando eu vi a- o direito à postura, foi exatamente assim que chegaram as palavras. Ah, mas foi em inglês ou foi em português ou foi em francês? Não sei, porque quando você traduz para o inglês, você usa outras palavras, mas é exatamente isso, postura. Postura significa o quê? A postura pode ser a forma como você se senta, como você se anda, como você anda, como você se senta, ou como você nada, como você anda a cavalo, é a forma como você posiciona o seu corpo em relação ao que está ao seu redor, à atividade que você está fazendo. Agora, que direito à postura era esse? Quando eu voltei das visões, quando eu voltei ao estado tido como normal de consciência, é que ficava assim, mas que raio de direito de postura é esse? Que direito você tem? Quando você fala em andar a cavalo, a sua postura é ereta, você tem uma postura boa ao andar a cavalo, você não está falando no direito aquela postura. É uma coisa que ocorre naturalmente. Agora, postura em português, ah, também se refere à forma como você se posta. A forma como você se posta é a forma como você se. Não é como você se comporta, é se colocar numa situação. Como você se coloca numa situação é a sua postura. Por exemplo, o juiz teve a postura equilibrada de seguir a lei e seguir o bom senso do seu coração. Seria uma forma de usar gramaticalmente a postura do juiz. A postura do vizinho em relação ao problema das cercas foi inadequada. Então, é uma forma assim de se colocar, e é dessa forma que a palavra chegou para mim. O direito à postura seria, é, é com muita dificuldade que eu falo isso, mas ficava parecendo que havia uma certa vingança em cima de algum abuso cometido por outro ser em relação a você. E não era dessa forma que aquela sociedade vivia isso. Não é uma retaliação, não é uma forma de se vingar, não é. Mas o que ficou da melhor forma que eu posso falar com palavras, porque escrever é mais fácil do que falar. Para aqueles que sabem escrever, para aqueles que sabem ler, é mais difícil você cometer erros do que quando você fala, porque você faz com mais lentidão. Você tem mais tempo para pensar. Mas, para deixar bem claro por que que esse título, O Direito à Postura, é porque é exatamente assim que eles chamam. O direito de se colocar numa situação ficava mais difícil do que colocar o direito à postura. E é realmente a forma assim, olha, é de deixar claro que você não gostou da situação, "Oh, mas já todo mundo viu, para que que eu tenho que me posicionar? Olha, todo mundo viu que a professora cometeu um erro na prova e está todo mundo quieto. Não, eu vou lá, eu vou
me colocar na frente dela e falar: "Olha, professora, isso aqui não está certo". Era uma situação parecida com isso. Não era sair porque se você considerasse vingança, esse aluno nesse exemplo de uma professora cometer um erro muito feio, um professor, e a classe perceber e ninguém fazer nada, e vai lá uma pessoa e se coloca: "Olha, professor, professora, isso aqui realmente não está certo, isso aqui não é legal o que você fez conosco. Vamos, por favor, hã, fazer diferente, ó, a gente não quer se prejudicar, a gente confia no seu ensinamento, ou a gente não confia, a gente está de saco cheio do que você faz", mas assim, de se colocar. E foi isso que eu vi na situação de como eles fazem quando seja a fêmea da espécie deles, o macho, hã, e tem outras, nuances da feminilidade, da macheza entre eles, tá? Mas, de como eles, se colocam. Então, é mais do que esperado que qualquer um que passe alguma coisa que foi indevido ou desconfortável ao ponto de exigir o direito à postura, porque é uma lei para eles, não é uma coisa instintiva. É uma lei, mas é uma lei assim como beber água para nós, como comer comida, é uma lei básica. Assim como você sabe que uma criança que nasce, ou um ser que nasce qualquer que seja da criação, não deve ser morto por ninguém, é por nada, se possível, ah, no mundo ideal, que o direito a tirar a vida não é teu, porque você não teria criado aquela vida, algo criou ou junto com você ou por você, então você não deveria tirar. Esse tipo de direito é o direito que lá se referia à questão do direito à postura. Mas então é realmente assim, como na situação no exemplo do aluno e do professor, não é um confrontamento, não é um aluno que chega, pega um canivete e agride o professor, porque o professor fez mal a ele aluno, a eles alunos, não é isso. Mesmo porque, veja bem, aí você fala em crime, você não está falando em uma posição, a se posicionar, a manter a sua postura em relação à situação. Então é exatamente isso que tem lá. E o que eu vi é que se aquela fêmea, aquele macho que sofreu a a ação de 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 ter passado por uma situação que não era ideal, que não era considerada certa, se essa criatura não fizer, o grupo fará por todos eles. Então, nesse capítulo era realmente, as coisas que são mais, importantes de se deixar claro. E, agradeço ouvir o vídeo, se interessar, leia o capítulo. Foi um dos capítulos para escrever mais difíceis e foram imagens muito fortes, enquanto eu as via, enquanto eram só as visões.